Ai, Eu a gente também. sofre, sofre. Mas Então vamos falar dos bebês, quem sabe, Vamos, né? Só vamos. alegrias. Bom, é um prazer, né, estar aqui, uma honra coordenar essa atividade com a doutora Nara, que é médica, psicanalista de crianças, adolescentes e adultos, e é membro efetivo e analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Coordena grupos de observação de bebês pelo método Ster-Beak. Então, a Nara lançou, para quem não sabe, o livro, né, no mês passado, e hoje, para quem se inscreveu pelo Simpla, vai ter um sorteio de 2 exemplares. E tem alguns exemplares à Tá ruim venda. o teu som, Aninha. Tá ruim? Agora melhorou. Tá, aumentei aqui. Tá. Então, hoje teremos sorteio de 2 exemplares do livro para quem pôde se inscrever pelo Simpla, e tem alguns exemplares que estão à venda lá na Horizontes, tá? Então, para dar um start assim, né, eu peguei uma escrita da Nara do próprio livro, que a Nara, no livro, nos propõe contatar com o arcaico, com o primitivo e o infantil presente não só nos bebês e crianças, mas em pacientes de diferentes idades e patologias. Então, eu acredito que, mesmo quem não atenda bebês e crianças, pode aproveitar muito, né, não só a reunião de hoje, mas a leitura do livro. A Nara participou da primeira turma de formação, né, na área de infância e adolescência, lá da Sociedade Psicanalítica, e trouxe o método Sterbic aqui para o Sul. Então, agora eu vou passar a palavra para a Nara, mas ontem, Eu quando não nós estou ouvindo nada. conversamos, não? Me ouvem bem? Não sei se os colegas estão ouvindo, Eu talvez. estou ouvindo bem. Para Tá mim, o um som tá pouco bom longe. também. Tá ótimo Lucrécia, para mim também. Tá. eu acho um pouco longe, assim, um pouco abafado. É. Mas Agora talvez eu e a vocês Lucrécia todos. aqui. é Eu, o eu trânsito de aumentei Porto o meu Alegre. volume. Tá. Tá, Eu estou quero ouvindo agora muito bem. passar a palavra para Nara, mas o que eu queria dizer para vocês é que ontem, quando nós conversamos, a ideia é que seja um bate-papo, né, Nara? E a Nara disse que gostaria de ser interrompida, que vocês podem fazer perguntas, comentários, enfim, durante a fala, não é assim, uma fala da Nara e depois perguntas, tá? Então, Tá. passo para ti, Nara. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço e me sinto muito honrada com o convite que eu recebi através da Ana Cristina para participar hoje, né, de uma conversa, uma troca de ideias, né, questões, perguntas sobre Sterbic e o seu método. É muito Não é fácil, assim, a gente resumir alguns aspectos da vida e da obra dessa mulher. Eu vou pensar algumas coisas que eu acho que podem, né, interessar. Eu não sei o conhecimento que vocês têm dela, não é, do trabalho dela, mas ela era uma mulher de uma inteligência e uma curiosidade incomuns pelas profundezas da alma humana, e lembra Freud também com essa curiosidade que ele tinha, o Winnicott, e essa capacidade de contato, né, com o profundo, né? Com atualmente chamado arcaico, né? Que está presente nos bebês, nas crianças, em todos nós, em algum nível, né? E ela tinha também vamos dizer assim, um talento excepcional de observação
e de tratar crianças. Também me lembra de Freud, me lembra Winnicott, dentre tantos analistas, esses para mim são especiais. Quer dizer, são pessoas que têm um talento especial, né, para observar e para tratar. Ela deixou a Esther Bick um rico legado para a psicanálise, né? Que é difícil de definir em poucas palavras, né? Ela teve uma vida corajosa, criativa, uma trajetória e uma ousadia e perseverança. Ela enfrentou muitos problemas. Um pouquinho só da biografia, porque a gente está falando da Esther Bick. Então, para quem não sabe, e para quem sabe, vamos repetir, ela nasceu numa família judia ortodoxa em Przemysl, que é na Polônia. É uma cidadezinha pequena que eu tive lá num dos colóquios internacionais de observação de bebê pelo método dela. É uma cidade excepcional. De lá saíram muitos prêmios nobres e é casualmente bem pertinho do campo de extermínio de Auschwitz. Interessante que a cidadezinha dela não foi atacada pelo Hitler. Ele deu ordens que não se atacasse, não foi pela Esther Bick, mas foi pela beleza e a riqueza cultural da cidade. É muito bonito. Ela nasceu lá em 1902 e faleceu em 1983 em Londres, que ela se mudou para Londres no início da guerra. Tá? Ela, em pequenininha, com 7 anos, ela morava nessa cidadezinha, mas em Varsóvia tinha uma tia que ganhou um bebê. Então, a Esther, ela foi levada para lá, onde ela ficou durante 3 anos cuidando deste bebê, que seria uma priminha dela, né? E um outro aspecto que eu acho interessante é que, aos 15 anos, ela, ela se formou, ela foi, vamos dizer, ela tirou o curso de professora do maternal. E é interessante a maneira que ela aprendeu essa tarefa, que foi ir num turno da manhã e acompanhar todos os dias uma professora que estava atendendo essas crianças. Quando ela atendeu, observou um tempo, ela então ficou professora de crianças do maternal. E ela precisava trabalhar porque, nesse período, o pai morreu e a situação econômica da família e das irmãs era difícil. E isso estava em torno da Primeira Guerra, porque ela viveu duas. Nara, deixa eu só te interromper um pouquinho. Tem uma moça dizendo que está ouvindo baixinho. Se tu puder também aumentar o teu volume, por favor. Ah, eu não sei fazer isso. Tá. Todo mundo não está ouvindo bem? Não, é uma Tá pessoa. ouvindo bem, tá ótimo o som. Talvez seja Tá. o fone que a pessoa está usando, às vezes ela tem que aumentar o próprio volume. Obrigada, Ana. Tá. Tá. Se eu pudesse, eu aumentaria, mas eu não lido muito bem com a máquina aqui, tá? Tá. Então, ela ficou professora, aí ela estudou psicologia, né? Ela se mudou para Viena e estudou psicologia, completou o doutorado em 1936, portanto, ela tinha 34 anos, né? E o doutorado dela, para variar, foi sobre o desenvolvimento emocional de gêmeos. E quem orientou esse trabalho dela foi a Charlotte Biller, que era uma pessoa muito importante, porque trabalhava com bebês e usava dispositivos para tentar
compreender as reações dos bebês. Cronômetros, quantos movimentos o gêmeozinho fazia daqui para lá, de lá para cá, né? Era muito importante. Até tem um livro dela, da Charlotte, é interessante. Mas, vamos dizer, a Esther Bick fez esse trabalho e teve uma decepção muito grande. Ela contou que ela não achava que esse seria um jeito para ela conhecer os bebês, que não era com aparelhos, que não era do jeito que ela tinha essa formação. E eu acho que essa decepção dela foi muito importante, porque com esse temperamento dela, curioso, vivo, né? Sem, corajoso, ela, vamos dizer, procurou encontrar uma maneira e teve uma ideia que eu considero genial. É genial a ideia dela, de conhecer os bebês, né, no seu ambiente, na sua casa, sem aparelhos, sem ideologias e sem teorias. Quer dizer, não, ela achava que não se conhecia um bebê imaginando, entre aspas, uma teoria freudiana ou teoria kleiniana, né, de quem eram os bebês, que condições os bebês teriam. Então, eu acho que foi uma, vamos dizer, uma sorte que ela teve isto e com esse temperamento ela começou, então, a fazer e a buscar o que ela achava importante. Claro que, como uma psicanalista que ela era de mão cheia, ela usou ferramentas psicanalíticas. Não é psicanálise o método dela. Não é. Não é para a terapia, não é psicanálise, mas as ferramentas que ela usou são derivadas da formação psicanalítica dela, né? Por exemplo, ela criou um setting. O setting seria, né, um observador que estava instruído, não é, para ir na casa daquela família com aquele bebê recém-nascido e acompanhar esse bebê até os 2 anos de idade. Só que nesse setting, o observador, ele não interpreta, ele não orienta, ele não ensina, ele não aconselha a família, nem questiona. Ela achava assim que até os questionamentos que um observador faz atrapalha, entende? Questionar a mãe se o bebê está bem, se mamou, se não mamou, se ela, entende? Se dormiu, o que que ela está fazendo. Qualquer, vamos dizer, colocação, ela achava que atrapalhava, vamos dizer assim, atrapalhava o clima, o setting que ela imaginava e ela fazia de abrir um espaço assim, de não se meter em nada, aceitar onde fosse colocada e ficar observando, né? Então, desse jeito, né, com a pessoa presente, porque a pessoa, porque não fala, não está ausente. Às vezes ela está super conectada, ela está ligada, mas ela não está questionando nem interpretando, né? Então ela cria, vai criando, porque é semanal, a visita é semanal, fica 1 hora, e vão se criando entre os familiares e observador e vice-versa, um clima de confiança, um clima de continência, não é? E que nesse clima, então, o observador
vai poder realmente observar o bebê. O que ele faz, como ele reage, a mãe, como é que ela faz, o que ela repete, os sentimentos que ela sente que passam entre a dupla, etc, etc. E isso é muito importante, porque daí se pode ter uma noção, vamos dizer, né, das atitudes, dos jeitos daquelas pessoas, daquela família e daquele bebê, né? Inclusive os conflitos que existem nessa família, que então podem ser, vamos dizer, podem aparecer. E o observador, como ela disse, é muito difícil observar. Observar sem falar, observar sem criticar, observar sem querer que seja assim ou assado, né? Ou se impressionar e transmitir, né? Que está, vamos dizer, surpreso que aquilo não é certo, né? Isso atrapalha muito. Então, vamos dizer, é um treinamento luxuoso que eu acho para um terapeuta. Ela tinha uma preocupação muito grande com os terapeutas de crianças, né? Ela não, ela criou, ela disse, esse método para que os terapeutas de crianças que vão, né, lidar com tudo isso, com o primitivo, com a família, né, com aquele setting que todos nós que trabalhamos conhecemos, o setting de um trabalho com criança é totalmente diferente. Ele entra muita gente no setting. A gente, eu sempre digo, eu sou uma. E às vezes no setting tem 3, 4, 5 pessoas e um cachorro. E todos eles, a mãe, o pai, o bebê, a babá, agora mesmo eu estava olhando uma situação de supervisão, a babá, às vezes trazem um cachorrinho. Essa gente toda está, vamos dizer, transferindo para a gente, está com expectativas com a gente, estão esperando que a gente diga, que a gente trabalhe, que a gente cure, e é aquela confusão no ambiente, né? Quer dizer, e isso eu acho que é um dos fatores que exige muito do analista de criança. Manter a função analítica diante de tantas transferências de todos os níveis, tantas expectativas, não é tarefa fácil, realmente não é. Então, vamos dizer, ela preocupada com isso, então criou esse método que seria um treinamento nosso, né, para poder lidar com tudo isso, com o primitivo, com as ansiedades, né, que os bebês sentem, as mães sentem, né, a realidade, situações muito concretas de conflitos, né, que desabam no nosso consultório. Se a gente tem esse treinamento, e que a pessoa possa usufruir desse treinamento, porque tem pessoas que eu penso que nem adianta se analisar anos, porque não conseguem se analisar. Ou porque não deu certo com o analista, ou por várias razões, às vezes, né? Essa abertura que uma pessoa, um paciente tem que ter para a sua análise, às vezes não ocorre, mesmo ficando muito tempo, né? Então, o observador de bebês é parecido, né? Não é todo observador de bebês que pode cumprir a tarefa, pode estar interessado, mas vamos dizer,
se abrir desse jeito, como continente de tudo isso, que é mexido no primitivo do observador, e ele conter isso dentro dele, não é? Às vezes não consegue. E também por várias razões, pelo tipo de família, pelo tipo de supervisão, mas não são todos que podem, vamos dizer, conseguir isto, não é? E vamos dizer, ele tem que treinar uma continência que é ir na casa, ficar 1 hora sem anotar nada, que nem na sessão de análise, né? Não se costuma anotar. Não anota porque ele perde o foco, ele só olha e sente e olha, né? Às vezes, vocês devem saber também, tem observadores que saem da observação se sentindo muito mal. Às vezes com ânsia de vômito, às vezes tontos, às vezes quando saem da casa, perderam o rumo, não sabem se o carro está de um lado, se vieram, a pessoa fica naquele desespero, o que que eu vi, o que que eu não vi, né? É uma situação bem diferente, né? E às vezes preocupado com o que que eu vou anotar, o que que eu vou levar, porque na observação o foco é o observador, é o observador. É ele que vai se expor, né? Escrevendo o material e depois levando para o grupo. Então, todo esse período, vai na casa, vive a observação, volta para sua casa e tal, anota, mas anota o quê? É diferente das anotações de um tratamento. Quando a gente geralmente procura lembrar o que que eu fiz, o que que eu disse, o que que o paciente não disse, a gente vai levando porque o foco é ver o nosso trabalho analítico em tratamento, né? Quando se supervisiona. Aqui, não. Aqui não é isso. Aqui a gente tem que lembrar algumas emoções, algumas cenas que elas, para mim, a anotação e as lembranças, elas são parecidas com sonhos, que às vezes a gente tem um sonho que a gente. Essa noite mesmo eu tive um, que eu me acordei e eu não sabia bem onde é que eu estava. Eu estava com uma pessoa e eu pensei, mas parecia aquela pessoa. Não era aquela, era outra. A gente estava falando, mas o que que a gente falava no sonho? Então eu via algumas imagens do meu sonho, mas eu não tinha costura dele. Depois eu fui pensando e tal, e até costurei um pouco. Então, o que importa no relato da observação do bebê é um pouco assim, é como relatar um sonho. Às vezes são pedaços assim, é uma cena, um olhar, uma sensação que a gente teve. Então, isto é que vai para um. Pra... Então, esse trabalho todo o observador faz sozinho. Ele está com toda essa carga, né? Ele vai na casa, ele vai anotar, e isso tudo é no mínimo 2 horas, fora o deslocamento. Aí vai para supervisão semanal, né? Que daí então tem um grupo que está constituído, e aí que o observador vai mostrar, vai expor, vai tornar exposta a toda essa experiência que ele teve. Então, às vezes, é delicado também, né, para ele, mas é um momento muito rico, porque daí
são várias cabeças do grupo que, escutando esse relato desse jeito, vão pensando, sentindo, trazendo, né, colaborações, ideias, percepções. E aí, então, vamos dizer, várias cabeças podem dar vamos dizer assim, um contato, né, com aquele material e uma compreensão psicanalítica daquele material. O que houve aqui? Vamos dizer assim, por exemplo, né, estou me lembrando agora de um material mais recente, o grupo estava bem atrapalhado, parecia que tinha uma coisa que não estava clara, o observador também não sabia dizer o que era, e se meio que ficou irritado, o grupo também meio ansioso. Resumindo, assim, houve uma série de conversas, de pontos de vista, e o que estava embaixo que a gente viu é que o observador, quando observou, ele, vamos dizer, percebeu e negou, vamos chamar, tá? Que essa mãe estava deprimida. Ela estava muito deprimida. Isso ele não tinha percebido, ele não tinha captado. Ele ficou mais irritado, chateado, atrapalhado com a. E todo o grupo também entrou nisso que o observador trouxe. Daqui a pouco o grupo também estava com, assim, né, com, com ideias de uma mãe que estava aborrecendo, chateando, irritando, né? Então, enfim, só são momentos assim, só para dar uma ideia bem geral, né? Do que são os três momentos, né, da técnica dela, que eu acho genial, porque ela colocou essa evolução. E essa evolução se repete durante 2 anos. Então, dá para ver, né, o crescimento, o desenvolvimento desse bebê, desta família, os fatores que auxiliaram esse bebê, fatores que atrapalharam, né, o desenvolvimento dele, e, enfim, né, e dá para enxergar aquele bebê que é único nesse mundo, naquela família que é única e que não serve para carregar para outros bebês e outras famílias, porque é totalmente outro mundo, né? E então, enfim, são esses aspectos assim bem rápidos que eu estou trazendo, né? E, e eu vou trazer mais um Posso, pouquinho. eu posso só interromper assim, Claro, tá? claro. Até para incentivar que outras pessoas também possam ir comentando, né, Nara? Tem um momento lá do livro que tu coloca que a aceitação das mães, né, que a Esther Bick já procurou lá no início do trabalho dela, foi muito boa, assim, que as mães desejavam ter alguém que as escutasse e desse continência. Então, eu acho que isso traz muito aquela ideia de que só a presença do observador já é uma continência para aquele momento, né? Porque muitas mães observadas estão se tornando mãe com aquele bebê, Uhum, né? Quando é o primeiro bebê, por exemplo, ou o pai está se tornando pai, as avós estão se tornando avós, e então assim o valor dessa presença, mesmo que silenciosa, já traz um benefício também no sentido de que aquela família possa aproveitar o olhar do observador para poder olhar mais para o bebê, né? E decifrar, enfim, só para.
Não, é um ponto importante, e isso ela deixou dito, e isso foi muito usado, inclusive eu usei em aplicação, né? Quer dizer, porque a pessoa pensa, o profissional, que quando não está interpretando, falando, né, não está participando. E ela, viva como ela era, né, ela não teve filhos, a Esther Bick, né, mas muito, muito viva na relação, ela disse que essa situação de uma mãe que tem um bebê, ela está tão, vamos dizer, tão esgotada, tão cansada, que qualquer questão, dúvida, pergunta, vamos dizer, vai exigir dela uma coisa que ela no momento não tem condições. Agora, se ela se sente com alguém presente, que está ali testemunhando a vivência dela, que isto é uma coisa muito importante, é terapêutico. Isso tem um aspecto terapêutico, porque alivia. E a Esther Bick, e depois que a gente começou a fazer, ela se surpreendeu, porque nós temos que pensar, Londres, isso também eu acho muito importante, a gente, né, conceitualizar. Ela estava em Londres na década de 30. E lá os londrinos têm outra cultura, outra educação, etc, etc, né? Então ela se surpreendeu que as mães aceitavam sempre a observação. Então ela disse que é porque elas precisavam de alguém que só escutasse, que só olhasse, que não falasse, que não questionasse, que isso era uma necessidade que o observador, quando interage bem, ele faz essa função. E eu acho, Ana, que isso é importantíssimo na técnica analítica. A gente vê muito quantos terapeutas têm uma dificuldade terrível de escutar, de ficar junto, sem bisbilhotar, sem perguntar, sem questionar. Hum, é uma necessidade de participar de um jeito ativo, invasivo, muitas vezes, né? Por exemplo, eu comecei a minha formação com crianças, e era assim na nossa sociedade, né? Melanie Klein, kleiniana, uma formação kleiniana estrita, somente. Então, naquele início, a gente tinha que interpretar. Então, criança pequena que chegasse e que por acaso não queria entrar na minha sala, né? Eu sabia que eu tinha que botar aquela menina, o menino, dentro da minha sala. Nem que fosse, entre aspas, a muque, porque senão eu não sabia trabalhar, eu não sabia interpretar, né? Entende? Porque era assim, era assim. A criancinha. Por isso que eu também tive grandes decepções. A criancinha era vista e trabalhava como um adulto em miniatura, não como uma criança, né? Então, vamos dizer, isto eu acho que está em voga, inclusive atualmente, uma necessidade assim de uma participação ativa do analista, sabe? Senão ele não é analista. Bom, depois eu saí fora disso e tal, porque eu achava que não era do meu jeito, assim, né? Trabalhar. E também com paciente adulto, de qualquer idade, adolescente, né? O escutar, o olhar detalhes, né? Assim como o bebê. Olhar como é que o bebê olha para a mãe, como é que a mãe olha, se quando ele olha, ela não olha, ela se vira, ela vai embora, ou ela vem, o bebê chora, ela não escuta, ou ele chora e ela sai correndo. Enfim, é a vida da mãe com o bebê. Isso é tão rico, né?
E eu acho que se a gente começasse a falar e a interpretar, a gente perturbaria enormemente aquela relação. Além disso, Ana, vamos dizer, numa observação, numa semana, a gente chega e a casa é um caos. É um caos. É mãe mal, é o bebê mal, é uma esculhambação, são queixas e tal, né? Muito grandes, porque é um período assim. E a gente às vezes se preocupa muito, sai preocupada. Por que que eu não fiz nada? Não diz. Volta na semana seguinte, tá tudo bem. Quer dizer, então é bonito de ver que a dupla, o trio, o pai, não, as pessoas de lá, elas resolveram entre elas aquela situação. Quer dizer, o bebê tem uma capacidade, né? Então, tudo isso são pequenas coisas que eu acho que a gente traz para a técnica analítica. Eu acho, com certeza, da relação essa que a gente. E a gente também vai com o tempo, porque é óbvio que as mães têm uma relação com a gente e a gente com elas, né, que evolui. Então, elas às vezes dizem que bom que hoje é terça-feira e que a senhora está chegando. Bah, eu tinha vontade, né, de lhe ver hoje, estou precisada. Ou então, que bom, abre a porta com uma satisfação, tu vê que a pessoa, ela pode descarregar na gente, né? E, então, é uma relação muito primitiva, muito precoce e muito estruturante, né? Tanto para o bebê, quanto para a mãe, quanto para nós, né? E eu queria trazer, eu não sei como é que está, eu queria trazer um pouquinho, assim, só também de um outro jeito da Esther Bick, de uma outra maneira dela ser. Ela é uma pessoa que não gostava de escrever, ela escreveu pouco, ela deixou poucos textos, né? Ela fez a formação dela quando ela chegou em Londres, ela se analisou primeiro 3 anos com o Balint e depois de um tempinho mais 3 anos com a Melanie Klein. E ali aconteceram coisas que a gente pode comentar, né? E E ela fez, então, a formação na British, né? Na Sociedade Britânica. Ela fez tudo, né? Membro associado, full member e psicanalista de criança, né? E tem um detalhe, ela não publicou os trabalhos dela sobre observação, que são só 3, só foram publicados muitos anos depois. Por algumas razões, umas eu vou levantar, né? Tanto, primeiro por causa de um problema enfim, com a Melanie Klein, né? Porque o que ela observou nesses anos todos, que ela trabalhou até morrer em observação de bebê, a Esther Bick, né? Ela observou e escreveu que para ela tinha um período que era antes do período que a Melanie colocava como inicial, né? E que o movimento não era instinto no início, né? Eram necessidades, que era um bebê diferente, né? E que o que a Melanie colocou, resumido, vamos dizer assim, né, como iniciante do desenvolvimento emocional psíquico, para ela era posterior, que tinha esse período que era fundamental na relação mãe-bebê, né? E isso vocês sabem que ir contra o establishment é complicado às vezes, né? Então, não foi publicado, ela não publicou, ela não era de criar caso, ela só foi publicado e ela então entrou
na British com o método BIC dela para a formação dos analistas na Britânica, depois que a Melanie faleceu, que foi na década de 60, né? Então, ali, ela, ela, ela desenvolveu lá, porque antes ela estava na Tavistock, né? Antes ela trabalhava sozinha, depois ela ficou na Tavistock, com observação de bebê, ajudando o Bowlby na formação de psicoterapeutas de crianças, né? Lá ela ficou décadas. Aí, então, quando ela foi para a Britânica, ela foi lá para observação de bebês, e a Martha Harris ficou, então, no lugar dela na Tavistock. Elas eram muito amigas. A Martha Harris achava a Esther Bick, vamos dizer, uma visionária, né? Uma amiga, e trabalharam juntas, né? Tanto é que a Martha Harris desenvolveu o método BIC, levou para a Itália, etc, 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 né? E o terceiro trabalho da BIC foi publicado pela Martha Harris depois que BIC, já tinha falecido. E a Martha Harris faleceu um pouco depois. Então, vamos dizer, eu estou contando isso para trazer uma outra faceta, que é a seguinte: vocês têm que imaginar a época, não é hoje, com tanta comunicação, tanta publicação, tantas trocas, é, né, década de 60, 70, 80, era tudo presencial e tudo muito rígido. Não era assim, era, né, era muito tudo fechado. Então, vamos dizer, não tinha publicação desses três textos. Não, não, só foram publicados depois. Então, eu acho assim que a Esther Bick, a gente pode ver assim ela como esses mestres de tradição oral, sabe? No interior, e a gente chama, né, que transmitem oralmente as tradições. Eu acho que ela lembra isso, uma mestra da tradição oral, e o método dela foi se divulgando através de colegas que ficaram sabendo dela em Londres e iam para Londres para conhecer a Melanie, fazer observação, fazer a supervisão. E aí, então, foram colegas da França, muitos, da Itália, da América do Sul, Buenos Aires, e duas colegas do Brasil, também foram para lá. Uma de São Paulo, a Lígia Alcântara do Amaral, e a Rosa Beatriz Pontes de Mirandas do Rio. Ambas foram, faziam supervisão, voltaram, mas aqui enfrentaram a mesma situação que os franceses enfrentaram. Muito difícil incluir na formação das instituições psicanalíticas. Muito difícil. Às vezes, né, a Rosa Beatriz, por exemplo, começou fazendo na casa dela, né? Depois de um tempão foi feito um pouquinho na sociedade, depois, então levava 20, 30 anos para poder entrar. Isso aconteceu em vários lugares, inclusive aqui, né? Então, mas vamos dizer, é interessante que essa divulgação boca a boca sobre o trabalho e a pessoa da Esther Bick eram muito impressionantes, sabe? Muito impressionantes. A maneira que eles descreviam o trabalho dela, a presença dela, a Posso te pessoa fazer dela. uma pergunta, Nara? Eu estou muito Claro! encantada e eu levantei a mãozinha, mas eu acho que não. É o seguinte, tu contaste assim o périplo que essa mulher enfrentou para o reconhecimento do MEC nas sociedades oficiais.
vamos dizer assim, quando morreu a Melanie, Sim, ela saiu da Tavistock trabalhando com a Martha Harris, com o Bowlby, o Balin também era dali, né? Como sim, que também. ela foi recebida lá na British? Quem é que recebeu ela? Olha, eu Eu não sei. interessante. A Martha Harris não estava ainda na Tavistock. Ela, como amiga e tudo, ela substituiu a Melanie. Mas estava lá, na Aham. Tavistock tinha um monte de gente Sim. importantíssima, né? Muito Aham. importante lá. Lá ela ficou uns 20 anos na Tavistock Sim. com Aham. observação de bebê, Bebê. professora de técnica, né, de Sim. psicanálise de criança, né? Uhum. Ela trabalhou aí. Bom, quando ela entrou, eu não sei detalhes, como é que ela foi recebida, Uhum. mas ali então ela, vamos dizer assim, porque ela já tinha feito a formação completa no Na CRES Tavis, na British, né? na British. Isso. Ela se analisou com o Balint, com a Melanie depois, né? Uhum. Ela ficou membro associado, full member, psicanalista Uhum. de criança, e ela estava com a formação completa dela. Sim, Aí sim. ela entrou, vamos dizer, com o método, fazendo parte da formação Da dos infância. analistas Uhum. da British. Uhum. Inclusive, o primeiro trabalho dela sobre observação de bebês e a formação psicanalítica, né, o primeiro que ela apresentou na British e apresentou num congresso, os três ela apresentou lá e apresentou em congresso, né? É, o material clínico que ela usa é dos alunos do grupo de observação em formação analítica na Britânica, que era o material que ela tinha, né? Então ali ela ficou um tempo, né? E na Britânica teve um período que a seleção para entrada de alunos para a formação analítica a observação de bebê funcionava como um meio de seleção. Depois Capacidade Depois negativa de uns de anos, continência. porque eu acho que é um rico meio, né? Como a pessoa pode fazer isto, talvez fosse levado para a capacidade desta Uhum. pessoa Sim. desenvolver a formação psicanalítica Uhum. com o paciente, né? Então, ela ficou lá muitos anos, 60, ela morreu em 82, ela estava num- numa casa de repouso de velhos, É. né? Mas ela continuou trabalhando. O Aham. último grupo de observação de bebês dela, ela supervisionou na clínica. E Uhum. tem trabalhos, né, de duas ou três analistas no aquele livro que eu acho maravilhoso, porque o desenvolvimento da técnica, do trabalho dela foi tão grande, tão rápido, que ficavam questões assim, como é que sendo, vamos dizer, por um lado, tão dificultado, para o outro, tem tanta gente interessada e fazendo. Então, em 91, eu acho que 91, 93, 91 teve o primeiro colóquio e já tinha umas 300 pessoas. E de 2 em 2 anos tinha, no outro já tinha 700. Depois fizeram, enfim, tinha uma procura e gente muito interessante, né? Analistas muito importantes ali, tem não vou citar todos, né? Desse colóquio de 91, 93, saiu um livro com 20 analistas importantes que escreveram trabalhos já com aplicação Do do método. método. A, a Esther Bick nunca fez aplicação, nunca. Uhum. Ela ficou na observação clássica dela e pesquisando, ela tem trabalhos até com alguma teoria. Quem fez, quem achou, Pronto. eu inclusive, né, eu Uhum. achava assim que o observador
Lucrécia, que realmente fez a observação e, vamos dizer assim, vamos dizer, se deu conta disso, ele pode fazer uma aplicação, Uhum. porque ele vai levar para aplicação esse observador, Todos. né? Esse Uhum. observador no seu mundo interno. Ele Sim. vai lá na Uhum. aplicação, que pode ser, tem Uhum. várias italianas Tu que fala no fizeram teu livro. maravilhas de aplicações, nós Uhum. fizemos muitas, vamos dizer, o objetivo ali não é mais a formação do Sim. terapeuta. Aí é ele observar e descrever o que ele vê, né? Durante uma ultrassonografia, durante um parto, durante uma aula na escolinha, numa Uhum. entrada de escolinha, uma criança que não quer entrar e que faz um problema, ele observa, enfim, aplicações Uhum. várias nós fizemos. Espetáculo. Em- Uhum. Então, Obrigada, então Nada. Uhum. A ela tinha observação é transformadora, né? isto, Nara, tu coloca também ali no livro que ela é contemporânea de Winnicott e Bion, né? sim. E então, assim, ela aprofunda, de certa forma, o entendimento que ela dá para a observação e o relato que é feito dessa observação para ser discutido nesse pequeno grupo de supervisão, usando, né, o que a gente conhece de Winnicott e Bion, da continência, né, desse papel do observador como continente, como dando holding, reverie, né? Então, ela usa muito os conceitos desses autores que são bem conhecidos por nós aqui, né? Ela usa muito pouco. Até eu coloquei no livro uma coisa que eu admiro entre Hum, os doutrinos, sabe? Aquele jeito deles, né? Por exemplo, eles foram contemporâneos. isso. Ela, o Winnicott e Bill, na mesma sociedade e Uhum, contemporâneos. E o que eu acho sensacional e agradeço até hoje é que cada um ficou na sua. Não uhum, teve essa história de misturar, de ver o que a Esther Bick fala de Winnicott, de Bion, o Bion, isso eles jamais usaram. Ela tem uma frase só quando ela fala numa situação do bebê que poderia ser aquilo que o Winnicott fala e o Bion diz tal coisa. Só, uhum. só. Então, eu acho que com isso nós temos três grandes analistas com grandes ideias e teorias que enriquecem a gente até hoje, né? Se tivesse, eu acho, existido essa, né, essa coisa de juntar, comparar e tal, eu acho que se perde muito. Eu acho que a individualidade, né, aquele jeito inglês, né, deles, sabe? Aquele respeito, aquela. Isso que eu ia te dizer, uma liberdade de pensamento, respeito com o pensamento do outro e a liberdade para desenvolver o seu pensamento, né? Liberdade para dizer. E isso, Hum. bom, né? Eu acho que a gente lucra com isso, né? Os dois textos em especial dela, da pele, depois, são muito ricos e bem difíceis. São muito profundos, vale a pena ler com muita, refletindo bastante, porque ela traz o jeito dela de chegar na mesma relação que o Winnicott fala e que o Bion fala, né? Ela até fala em ansiedades muito semelhantes às que o Winnicott fala, mas elas são diferentes. Elas estão juntas na mesma época da vida
ela com aquele olhar dela e ele com aquele olhar dele, né? É bem, é bem interessante a entrada dos dois nesse mundo primitivo, né? E que trazem facetas diferentes, né? Porque ela usa para dizer o que ela enxergou, observação de bebê, exemplos de observação de bebê, de psicanálise de criança e psicanálise de adulto. Ela bota os três momentos assim, né? Com esse mesmo olhar. É bem interessante, assim. A gente Nara, fiquei precisa. escutando, enfim, e eu fiz uma especialização em bebês e aprofundei alguns autores franceses e, enfim, busquei vários materiais de franceses, de autores que iam quinzenalmente para Londres e que a Esther recebia-os em casa. Isso me tocou bastante, assim, acho que tu falando, né, dessa coisa da preocupação dela, da entrega com a formação dos analistas, e um espaço para criação. Uma das autoras que eu aprofundei foi da Geneviève Hage, que o Sim, marido dela foi responsável pela enfim, da entrada do método na França, e dessa possibilidade, de fato, de criação, né, de autorar a sua ação enquanto analista. Ela trazia casos de crianças com múltiplas comorbidades, enfim, com dificuldades que a psiquiatria da época não dava conta. E ela se inquietava e levava os casos para Esther, para pensar os casos, enfim, né, quinzenalmente, né? A gente tem hoje as facilidades com a internet, então também a entrega desses psicanalistas para essa escuta, para essa formação, de um espaço que é para além do espaço interno, né? Tem algo que invade a vida, assim, né? Porque quando eu li assim quinzenalmente, ok, é pertinho né? Enfim, na Europa, mas igual precisa uma mobilização, né? De reunir casos dos seus pacientes, né, dos pacientes que eles atenderam e levava para ela recebia eles em casa para conversar, né, para fomentar, e cada um também reverberou os seus pensamentos, as construções. A Geneviève Hage também, a partir do que ela estava com a Esther, também construiu o seu pensar, assim como tu falaste agora do Winnicott, do Bion, enfim, né? Então, é importante também esse espaço para ir criando, né? com certeza. A Geneviève, o Michel e a Geneviève, esse casal, sim, eles iam, eles escreveram, ela desenvolveu muitos aspectos da observação de bebês, não é? E, inclusive, eles fizeram a introdução desse livro do encantamento, né? E eles é que fizeram na introdução, vamos dizer, essa pergunta, né? Mas o que que Exato. tem, o que que acontece que essa observação, né, está desenvolvendo desse jeito e tem que, né? E por outro lado tem tantos cortes. Eles não conseguiam, ela disse, né, na França, introduzir Uhum, exatamente. e Tanto outras, que aí né? ela, depois desse início do estudo com a Esther, a Geneviève Hage, quando ela atendia no hospital, ela chamava a família da criança para vir Sim, toda para o atendimento, para que a equipe pudesse conhecer e eles observarem a interação então, ali da- com os profissionais, né, a partir das inspirações com a Esther, né? Então, exa- olha a amplitude que isso teve também, né? e como eles descrevem esse, esse grupo todo inicial, com essas pessoas todas importantes, eles descrevem o que eles fizeram, que tu estás lembrando, e eu acho que dá para mim, transmite uma tesão, sabe?
uma vontade, uma curiosidade. Não, então, é perto, sim, Paris é perto de Londres, sim, mas tem que viajar. E isso década de 80, 90, né? Não era. Exato. Ela tinha isso O várias. Eurotúnel, não tinha o Eurotúnel, o Não trem. tinha o Eurotúnel, eu pensei nisso. Mas tinha, Lucrécia, eu acho que tinha o Eurotúnel, que essa comunicação que Ah, todos eles descrevem, que é, Esther Bick tinha. Era, aham, ela tinha uma capacidade de comunicação. comunicação, sabe? Pois é, De mostrar a presença, de mostrar a troca, enfim, era a vida dela, né? E é. isso, como é lindo, porque é transmitido, né? Hum, Ela transmitiu através dessas pessoas, vamos dizer, o método dela, não é? hum, Sem ter uma instituição. Inclusive, Uhum, é verdade. e a é, Genevieve falam assim que eles tentaram também em Londres, em próprio Londres, a Martha Harris disse que aham, queria colocar na faculdade, que não houve maneira de colocar, que era difícil, né? Aí então, enfim, mas eles transmitiam e organizavam grupos, quer dizer, como isso é transmitido hum, através do corpo, através das sensações, dos sentimentos, isso é mais, eu acho assim que isso é mais vivo e muito mais formador do que teorias e técnicas e teoria e conversas. Isso é profundo, isso marca, né? É, então, ela recebia em casa, sim, e ela fazia coisas, ela recebia com bolos e quitutes que ela fazia, era em casa. Esses relatos que me emocionaram quando eu fui, enfim, busquei um pouco da história da Genevieve Hague, ela trazia isso, assim, né? A amorosidade que ela também recebia essas equipes, esses psicanalistas, e ela recebia médico, pediatra, psiquiatra infantil, psicanalista, psicólogo. Ela não fazia muito, tipo, venham, vamos trabalhar junto. E era sábado, domingo, era final de semana que ela ficava trabalhando com ele. Sim, sim, pode enxergar, pode, e, vamos dizer, com uma autenticidade, né? Com uma transmissão, assim, que ela tinha. É um talento, né? É uma mulher especial, criativa, né? E que deixou marcas, assim, indeléveis, né? Teve também na Itália muitas situações semelhantes, né? O Meltzer que casou com a Martha Harris, né? Ele se envolveu com a Esther Bick com observação. Muito, muito. Ele descreve, ela foi tutora dele, a primeira tutora dele em Londres, a análise de criança foi ela. E ele também descreve, assim, a impressionante, eh, a impressionante pessoa que ela era, a maneira que ela via o material que ela descrevia. Ele diz que era único, né? Era único, era um jeito que ninguém tinha pensado. Então, né? E até teve, né? Porque ela tem, na ideia dela teórica, que os bebês, quando nascem, eles têm uma necessidade de grudar, né? De buscar, de pegar o mamilo, a teta, né? De agarrar. E que isso, segundo ela, era natural, porque eles queriam voltar de novo a ter a sensação, né, de contato, de continência que eles tinham intraútero. Então, ela diz uma frase mais ou menos assim, que no início, os olhos, a boca, as mãozinhas, o tato, eles funcionam como
como é que se chama isso que gruda, como Tentáculos. tentar, Irmã, assim, que grudam, eles grudam os Como olhinhos, e é um verdade, imã, é. né? Uhum. É, e que não faz diferença se é olho, se é ouvido, se é boquinha, se é mão. Tudo isso tem o mesmo funcionamento inicial, que é o attachment, né? O Bowlby falava no attachment, o né? O grude. O, grude com a mãe. pronto, tá, Depois, claro, se isso fica permanente, ou se Hum, mães não conseguem desgrudar, porque, uhum. né, eu às vezes trabalho com mães de adolescentes que não conseguem elas desgrudar do adolescente. Claro que daí tem situações mãe-bebê, né? Que depois, então, essa é a identificação adesiva, não tem interior ainda. Posteriormente, identificação projetiva e o desenvolvimento pode evoluir. É essa ideia dela, que a identificação adesiva, quem criou e viu foi ela, não foi o Meltzer. Meltzer acompanhava a Martha Harris para a Itália e a Esther Bick. Então, eu acho assim que a pessoa do analista, como é importante, né? A pessoa dele, a estrutura, né? O jeito, enfim. E ela, Nara, acho que isso que tu destaca da importância depois das pessoas fazerem a observação, esse grupo de supervisão, né, sim, para poder conter essas angústias. Até sim, eu, quando digo assim que a gente usa às vezes a terminologia de Winnicott e de Bion para nomear algumas coisas, né, do que ela sim. descreve. Mas a Ana Patrícia quer fazer uma colocação? Quero. Oi, Nara. Ana Oi, Patrícia aqui de Berlândia, tá boa? eu tô boa. E tu tá boa? Eu tô vendo Tô com que você tá. aqui, Ah, ó. meu livro. Que bom que está em boas mãos. Tomara que Ah, seja útil. querida, junto com a Ana Cristina, nós estamos fazendo um curso, é um projeto piloto da IPA, que tem o atendimento de pais e bebês, e a gente está fazendo um grupo de observação de bebês juntas. A nossa coordenadora é a Josefina Finzi, lá da Argentina. Sim, conheço E bastante. está sendo uma experiência, né, como a gente imaginava, muito, muito, muito rica. A parte teórica toda é riquíssima e a parte da observação de bebê está sendo muito interessante. Nosso grupo, todas as quatro têm bebês e cada um com uma história mais linda. E, claro, né, vai se confirmando o que a gente já sabia, o quanto que nos ajuda na clínica, com os nossos pacientes, de uma forma geral. Mas eu fiquei pensando assim, e preventivamente, em termos de profilaxia, como que você vê o auxílio, né, que a observação de bebês pode trazer para esse trabalho profilático? Eu não tenho dúvidas, né, que a profilaxia primária, quer dizer, que essa presença, tudo, tudo depende, né, vamos dizer assim, que as coisas deem certo, né? Essa presença do observador, do jeito que a gente comentou, meio superficial assim na nossa conversa, mas vamos dizer, nesse conjunto de ir na casa, de acompanhar todos os momentos daquela hora, que vão se repetir na semana que vem, na outra semana e assim sucessivamente, acompanhando aquela família, não é? Que a gente vai observar tantos movimentos, tantas maneiras de ser, tanta saúde, tantos conflitos, né? Que a gente está ali e a gente está, vamos dizer, contendo,
fazendo uma função continente. Quer dizer, a gente pode estar digerindo, sem falar, um monte de angústias, de medos, de coisas, só pela presença. Por exemplo, eu estava me lembrando agora, esses dias, né, quando terminou a observação, que a observadora disse, né, está na hora, a mãe disse, mas já? Como? E ela disse, sim, já terminou, já está na nossa hora. É uma frase simples, né? Ela não disse nada mais do que isso, mas o jeito que ela disse é quase como se ela dissesse: pá, estava tão bom, eu eu estava num colo, eu estava com alguém tão íntimo me ajudando, que pena que terminou, né? Então, e aí a gente pode ver um momentozinho, né, desta função do observador, o quanto pode, vamos dizer, ser útil para aquela mãe ou para aquele pai, para aquela família, né? Útil, vamos dizer. Eu acho que o observador também faz esse papel de levar para fora da casa essas coisas todas que ele absorve, sabe? Eu acho que o observador é um absorvente, tanto o absorvente feminino como uma fraldinha de bebê. Ele absorve. Aliás, teve uma pessoa num grupo de observação que tinha que fazer um trabalhinho final, e ela fez um trabalho com um título que eu nunca mais esqueci. E esses dias até eu falei com ela de novo, que ela deu o título de Somos apenas uma fraldinha. E aí ela estava descrevendo como é que ela vivenciou. E eu ainda ri esses dias, porque é inesquecível para mim, né, que realmente nós somos apenas uma fraldinha em muitas situações na vida, porém de uma utilidade fantástica. Imagina deixar um bebê, né, mijadinho, cagadinho o tempo inteiro, ele fica assado, machuca. Se tu Plástico, né, Nara? Acho que Hã? é útil e uma possibilidade de ser útil e ser plástico, que possa ser para limpar a boca, entre aspas, limpar o bumbum. Ter. Então, o observador, eu acho que ele absorve muita coisa enquanto está lá naquela hora, coisa que ele se dá conta, que ele não se dá, que ele vai pensar depois, mas ele sai de lá, às vezes, inchado. E é uma função, porque daí ele leva para fora uma série de coisas que alivia a casa. Então, eu acho que isso tem uma função preventiva. Quer dizer, que bom que tem um dreno. Essa é a minha outra imagem do observador. Ele também é uma espécie de dreno que leva para fora. E também, às vezes, a família enxerga o observador trazendo de fora algumas notícias. Quando as mães estão naquela situação inicial, atualmente não é tanto, elas saem com os bebês assim de poucos dias e vão para a rua e tudo, mas quando uma mãe está, sabe, está em casa com aquele bebê, né, naquela coisa assim, que não faz outra coisa senão cuidar, ficar, tá, tá, tá. Então, quando chega alguém de fora, que é o tal do observador, e se senta ou fica de pé. Eu sempre fazia de pé minhas observações, porque é o lugar que me deram. Aquela Nara meio de pé lá, né, sabe? Ela veio da rua, mas será o que está acontecendo lá? E depois ela vai embora, então ela lê. Então, eu acho que tem alguns detalhes que podem fazer uma função de prevenção, né? Por exemplo, se pode, né? É que nem uma evacuação, né? Quer dizer, um bebê que está com
né? Que pode evacuar, se alivia o intestino, né? E aí então está pronto para de novo. Então, eu acho que tudo isso exerce uma função que pode ser, sim, né, preventiva, porque evita, né, naquele momento, ansiedades, conflitos, sabe? Obrigada. Não, eu penso assim, né? Eu vejo assim. Eu acho que é feliz de quem pode ter. Eu brincava assim, que pena que eu nunca tive um observador para ir na minha casa, quando eu tinha meus nenês. Eu fico imaginando entrar, ficar aquela figura ali, que não ia me incomodar, se eu estava atrapalhada, não ia me perguntar se mamou, se eu dormi, sabe? Ficava ali. Eu, eu acho que eu acho que ia ser bom. Inclusive, a presença dele, a entrada dele, às vezes corta um pouco aquele clima que, por hipótese, poderia não estar bom. Então, né, eu acho que é possível, sim, né? Porque é um tipo de técnica, é um tipo de compreensão, é um tipo de participação muito sensorial. E é um momento da vida, tanto dos bebês quanto da família, das mães em especial, que estão vivenciando muito, né? Um primitivo, uma sensorialidade muito exuberante, né? Estão muito sensíveis as mães, né? E os bebês são muito sensíveis e é um período onde isso predomina, né? É a maneira de falar do bebê. E choram. Quer dizer, eles têm o choro como novidade quando nascem. E é um desespero, às vezes, para a família, tendo um bebê que chora e que não sabe por que chora. Isso vai dando um desespero, às vezes, né? Então, às vezes, quando chega o observador, até pode funcionar como alguém que vem e quase que diz: eu interrompo isso, Hum. entende? Nara, tem um momento que tu coloca no livro também que eu queria destacar sobre a escrita, né? O relato dessa observação que tu coloca que a escrita deve ser simples, eu até anotei aqui, de preferência sem correções prévias ou exclusão de enganos, porque são dados importantes na compreensão de aspectos inconscientes da observação que emergem na escrita e pela escrita, né? Porque Com tem um certeza, momento que nós, como observadores, podemos estar identificados com o bebê, com a mãe e, enfim, né, como a gente escreve esse relato vai fazer a diferença, né? simples, né? Sem usar termos técnicos. Uhum, uhum, Outra coisa, não corrigir os erros, deixar os erros, que por acaso o observador escreve e depois viu um erro ali, né? Não corrigir. Tu vê que o observador aparece muito, né, Ana? Porque aí são atos falhos do observador, né? uhum, Então, esses atos falhos na escrita, eles costumam ser bem interessantes, eles costumam iluminar um pouco mais do observador e do que ele realmente sentiu, ouviu lá dentro, entende? E que ele, às vezes, ele está lendo a observação e diz, mas agora me lembrei de tal ou qual coisa, mas era tão importante, como é que eu não escrevi?
Então, são coisas muito boas do observador se dar conta como isso acontece e que não é de graça, não é um erro de escrita, não é um esquecimento assim. Isso não tem importância, né? Mas a importância é quando, nesses momentos, pode surgir algo importante dessa observação com essa família, né? E às vezes são lances que a gente não pensava, não se dava conta. Mas uma palavra, uma frase, ilumina, né? É o inconsciente que está aí, né? Que às vezes as pessoas corrigem, né? Corrigem, refazem, né? Não, a escrita, de preferência, a gente sempre diz, escreve o que vem à cabeça, assim, né? O que lembrou, né? De preferência, a gente quer, assim, que descreva o que viu, o que aconteceu, né? E não usar, por exemplo, uma palavra técnica nossa, né? Ou teórica, que fecha, né? Porque essa palavra diz coisas que a gente não sabe o que que aconteceu lá, né? Mas se a gente descreve a coisa, a gente pode, vamos dizer, ter mais notícias, né? Então, é uma escrita bem diferente, bem estranha, que depois a pessoa acostuma. É isso. Não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa, perguntar. Nós estamos quase no horário previsto, assim, e eu tenho muitas anotações, até porque tu traz ali no livro também, Nara, mas acho que hoje não daria tempo, né, de falar da experiência na clínica Alfa, né, que tu Ah, descreve, que eu achei belíssima, né, da observação das ecografias e das expressões e verbalizações dos pais, né, ao se depararem com a imagem, ou mesmo com o sexo do bebê, enfim, eu mas sou eu. apaixonada por imagem, apaixonada. Eu trabalhei 5 anos com a Mercedes. É muito rico, é muito. Nós trabalhávamos domingo de manhã para. É na época das fitas, sabe aquelas fitas cassete, Sim. né? Que eram gravadas as ecografias, uma fita a família levava e a Mercedes ficava. Então, eu e ela passávamos as fitas e a gente ia conversando, no fim a gente brincou muito, ela brincou que ela ficou meio psicanalista, e eu disse, pois eu fiquei meio ecografista. E Sim. tanta gente trabalhar e conversar, né? Então, eu questionava uma coisa, dizia outra e tal, e ela me dizia, "Oi, Nara, mas esse tal de inconsciente dessas moças, dessas mulheres, me atrapalha no exame, porque as pessoas têm atitudes e frases e gestos que, né, ela é uma radiologista, né? Então, às vezes, ficava complicado, né? Então, no fim, ela já entendia. Até hoje, a gente se fala, ela me telefona para contar casos e eu, às vezes, questiono ela, né? Sobre. Porque eu acho muito rico essa relação que pode ser vista, né? E de novo, né, naquela salinha meio escurinha, meio fechada, né, e com as pessoas emocionadas e em contato com o mais primitivo, né, não deixa de ser entrar no útero da esposa ou da filha. Não é simples, né? Agora Não. eu me perdi aqui, mas eu li uma mãe que disse assim, é uma menina, mas o resto tudo está bem, né, doutora? Sim, Te lembra, sim. tu te lembra desse caso, Nara? Mas lembro muito.
Não, muitas meninas eram muito mal recebidas. Mais mal que os É, meninos, né? O é, é. que que Eu me nós lembro, mulheres estamos fazendo, hein? é, uma menina, não, uma ecografia tinha uma filhinha no lado que estava olhando e ela, a mãe estava muito, numa expectativa muito grande. Ela não queria outra menina, né? Aí, então, quando chegou na época, assim, a Mercedes sempre perguntava se queria saber o sexo ou não. Uhum, uhum. E ela disse, quero sim, e eu quero confirmar. E vira, Nesh era uma menina, né? Ela disse, não, não, doutora, essa aí é mais aleijada do que a primeira. E a menininha que estava ali disse, Tava, mãe, o que que é aleijada? E a gente fica, sabe, deu ah, uma, né? Porque, sabe, Lucrécia, é um momento nisso, é muito impressionante. A pessoa que está lá fazendo exame, os familiares, eles desligam assim, sabe? E uhum. eles entram nos seus desejos, nas suas dúvidas, nos seus valores, sabe? Muitos pais bateram a porta, saíram, foram embora. Inclusive diziam coisas para a mulher, tudo errado. Tu não faz nada certo, fulana. Quando, na verdade, né, Quem determina o sexo é o pai. é ele. É Entende? Mas claro. dá um desespero, então tu vê um pouco na crueza, né? Uhum. Do inconsciente isso. E isso é muito interessante para a gente ver, escutar, aceitar, né? E, Teve muitos abortos que, por serem meninas, foram É, cortadas. Enfim, uhum. é da vida. Impressionante da vida. e, e eu ia dizer, tô aqui, a Ah, importância desse trabalho, né, Nara, justamente com essas equipes também, né? Porque se a Mercedes em algum momento, né? Teve sensibilidade, assim, bom, quantos outros a gente sabe que acabam não tendo essa sensibilidade. E hoje a gente está também trabalhando bastante na questão da violência, da própria violência obstétrica, né? Porque uma má notícia ou uma notícia dada de mau jeito numa hora dessas também é considerada violência obstétrica, né? Não é só a hora do parto, enfim, né? Ali eu pós-parto imediato, mas isso seria também uma violência obstétrica. Nós até, eu como vice-presidente para América Latina do Comitê de Mulheres e Psicanálise da IPA, do COAP, eu estou uhum. abrindo, eu vou só coordenar, né? Mas quem vai realmente dirigir o grupo e tem estudado muito é a Estela Aranha, que está aí, estava, pelo menos, não sei se a Estela ainda está. E a Estela tem estudado muito, né? Tem pesquisa, tem o pós-doutorado dela. Ah, abriu! Eu sabia que a Estela estava por aí, Aí, né, para trazer esse tema não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, né? Então, assim, lembrei disso porque a importância desse trabalho com as equipes para não ser violento, né, numa Ah, comunicação mal feita, né? Ter essa ah, sensibilidade também, porque às vezes a gente sabe que foge aos profissionais esse tato, né? E aí incorrendo no numa violência, né? sabe, Só para Renata? aproveitar. Não, eu acho assim que trabalhar com equipes, por Hum, exemplo, na ultrassonografia, no parto, uhum, pré-parto, parto e sim, pós-parto imediato, sabe? Poder exatamente trabalhar com as equipes é uhum, muito fundamental, como tu disseste, porque uhum, tem muitas pessoas que trabalham na área e que elas não têm, assim, conhecimento, formação, enfim, de como estão essas mulheres nessa hora, uhum. sabe? Então, vamos dizer assim, se pode perder uma oportunidade novamente de fazer uma prevenção, um momento de prevenção,
e não ataque. Às vezes as pessoas não têm noção, sabe? Não têm sensibilidade, não têm conhecimento, e claro que prejudicam, porque a gente tem que pensar que uma mulher que está fazendo um exame assim, que está angustiada por isso, por aquilo, ou uma mulher que está numa sala de pré-parto, que é muito sério e difícil, numa sala de parto, ganhando o seu bebê, e no pós-parto imediato, vamos dizer, são momentos extremamente difíceis, de uma dependência, né? Então, se elas não são, vamos dizer, compreendidas razoavelmente, podem deixar marcas muito indeléveis daquele parto, daquele exame, sabe? Aquilo marcou, e às vezes uma maneira diferente, né? Como ela estava falando, pode, vamos dizer, amenizar isto, transformar, né? Vamos dizer, momentos duros, difíceis de digerir, muito marcantes, em momentos mais leves, Uhum. que não deixam uma marca para sempre, às vezes, na vida de algumas mulheres, né? Então, equipe. Agora, é difícil trabalhar equipe, né? Muito difícil, muito difícil. Não, não é fácil esse trabalho. Gostaria depois de acompanhar, sabe, Renata? Não, É, eu acho que sempre é muito difícil, assim, né? Todo tipo de equipe. A Estela tá ali de mãozinha levantada, já dou a palavra para a Estela. Eu tenho a outra experiência, que é trabalhar em escola, né? Eu trabalho desde antes da faculdade e de formada são 30, são mais de 30 anos com escola. E assim, trabalhar a equipe em escola para que apure, né, essa observação, claro que não é observação dentro do método Sterbic, mas apurar, né, aprimorar essa observação da criança. Do bebê, da criança de um modo geral, também é muito difícil, né? Claro que é um outro ambiente, uma outra situação, mas sem dúvida, trabalhar com a equipe é muito difícil. Mas a gente está fazendo a propaganda, aproveitando e fazendo a propaganda do grupo, né, Estela? Do nosso grupo aí que começa, que ele vai ser a princípio quinzenal, em português e espanhol, é gratuito para quem se interessar em participar. E a ideia é que com esse grupo a gente se encaminhe para uma pesquisa na América Latina sobre violência obstétrica. Eu já fiz o meu nosso comercial, Estela. Já fiz o comercial da Coap. Deixa eu continuar, então. Então vai. Não, eu acho que, Nara, você está falando que realmente é muito difícil trabalhar com a violência obstétrica, porque muitas mulheres não se dão conta de que sofreram violência obstétrica, e nós temos, principalmente, né, no Brasil, na América Latina de uma forma geral, a violência obstétrica no racismo obstétrico. Nós temos, além da violência obstétrica, o racismo obstétrico, né? E nosso propósito é começar realmente, né, conscientizando os profissionais da psicanálise sobre a violência obstétrica, e depois, não é, fazer um trabalho direcionado para as mulheres, mas também, né, pensar num trabalho para os profissionais, que são os mais resistentes, de perceber que existe uma violência obstétrica e as consequências dessa violência obstétrica para a relação mãe-bebê, né? Porque, na muito, verdade, é isso que me preocupa particularmente, são as consequências dessa violência obstétrica nessa relação, né? Então, eu acho que é fundamental. Eu fiz a observação de bebês na SPRJ, né? Fui do primeiro grupo da Rosa Lang de sim, observação de bebês, e acho um trabalho assim riquíssimo, e é a partir, né, dessas constatações na observação mãe-bebês que eu acho que a gente precisa fazer
alguma coisa em relação a essas mulheres, né? Essas mulheres que sofreram e que sofrem violência obstétrica e a psicanálise tem que se engajar, né? Nesse tema também, né? Mas é E, isso, e- parabéns, não, adorei saber da história. e o trabalho, né, É, Estela? Eu acho que assim como que eu sei que a Rosa tá, claro, tá fazendo no GAC, a Rosa Lang, do Grupo de Sim. Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência, ele, de certa forma, ele é um método Sterbic aplicado, né? Acho que a Elisandra tá aí, que faz parte do grupo, não sei se a Elisandra quisesse comentar, mas porque implica os atendimentos e depois esse tipo de discussão dos casos, né, e de narrativas, de relatos, muito baseado na Sterbic, no método da Sterbic. Então, tu estava falando de aplicabilidade, né, do método, e tem muitas ações, assim, ocorrendo, pelo menos, né, assim, que recentemente, vamos dizer, né. Eu acho bem bacana isso, assim. Muito bom não, te Eu ouvir. queria e Ren- comentar. A Lisandra estava aqui, acho que eu não sei se ela ainda está, mas nós temos, né, na Horizontes um grupo de observação e seguimos o método BIC. E eu acho importante uma coisa que a Nara destaca no livro, que a gente considera importante, que é o tratamento pessoal, né, que dá um suporte para o observador para as angústias que são mobilizadas, e a Nara destaca muito isso no livro também. E nós temos um E, grupo de observação em andamento, e em breve nós vamos abrir um outro grupo. E o que eu queria dizer para vocês é que eu fiz, né, a observação antes da sociedade, a Lisandra fez numa outra sociedade, mas como a gente segue o método, nós duas temos a mesma orientação, né? Tanto que a gente consegue dar a mesma orientação para o grupo, embora não tenhamos feito no mesmo período, nem na mesma instituição, porque o método é claro, né? Então, a Lucrécia e, quer fazer um comentário ainda? Eu queria também só aproveitar e pegar o teu gancho aí, Ana, que tá Ah, saindo, né? Tá no forno, assim, mas já a gente tá só delineando os últimos detalhes. Vai sair para agosto um curso da Horizontes, um curso de formação em bebês, né? Nós estamos montando, eu e a Lisandra, junto com a Maria Cecília Pereira da Silva, da SBPSP, e com a Fátima Batistelli. Somos as quatro coordenadoras. A Ana Tofani vai entrar junto aí, tá? Né, a próxima reunião já vai participar. E a ideia é um curso de 2 anos para ver diferentes autores. Já deixo o meu convite à Lucrécia, a Nara e a Estela para serem professoras do curso, né? A ideia é que cada semana, assim, um convidado dê uma aula, né? Que não sobrecarregue ninguém, mas depois eu faço o convite formal a vocês. Então, um primeiro ano de estudos mais teóricos e um segundo ano de observação de bebês com grupo daí de supervisão. Então, logo vai estar saindo esse nosso curso às terças, à tardinha, à noite, né? 2 seminários por terça-feira. Então, já aproveito para comunicar, seguindo esse trabalho que a Horizontes tem feito, também bastante voltado para os bebês, né? Inclusive com todos os estudos aí que a gente tem com a LASNIC. Então, aproveitando para contar novidade aí para vocês. bom, Cresce. bem-vinda. Renata, não, Desculpa. Estela, a Estela está ainda aí? Tá, Não. aham. Ah, Estela, eu estava pensando assim, eh, tem um capítulo no livro que é sobre o pré-parto, parto e pós-parto imediato, Uhum. e, né, nós ficamos, eu era supervisora, 19 meses participando num hospital aqui da região, né? Assim, sistematicamente um horário, aqueles partos e tudo, né? Com uma observadora excepcional, que gostava muito desta área de observar.
Tem muita coisa resumido interessante nesse livro. É, eu também penso como tu, que quem, vamos dizer assim, se dedica mais à condição que a mãe chega num parto, a Uhum, condição que o bebê chega para nascer, o parto em si, o pré-parto, que também é um período importante, né? E se tem, vamos dizer, traumas aí, situações é, mal levadas, muitas dores, muito desencontro, né? Essa uhum, condição da mãe, que está muito regredida, e o bebê que está nascendo com poucas condições de sobreviver sozinho, fica um encontro muito difícil, muito uhum, difícil, né? uhum, E eu acho assim que isto pode marcar com certeza a relação inicial mãe-bebê, para não dizer uhum, que pode permanecer para depois também. Porque uma mãe uhum, que sofreu muito, né? uhum, Que foi um parto muito difícil por várias razões. uhum, Não vou entrar no mérito, porque cada parto é um, né? uhum, Que condição ela tem, às vezes, uhum. de chegar no bebê, né? É, E eu quando acho. e Uhum, esse nicho é muito, muito importante, e é uhum, muito difícil, e é muito doloroso ver, né, que, que, não, que não há mínimas condições, né, que é difícil. E quando isso, vamos dizer, é minimizado, ou a mulher, vamos dizer, está contente com a uhum, situação toda, que o parto saiu bem, e que ela está contente, que o bebê está bem, não, é outra coisa, é outra condição de Uhum. desenvolvimento para aquele bebê e para aquela mulher. Porque Uhum. aquela uhum, mulher ganhando um bebê, passando por gestação, parto e puerpério, ela se pode vivenciar isso bem, ela sai enriquecida dessa experiência. uhum, Eu tenho certeza, né? uhum, É uma experiência que enriquece uma mulher. Uhum. uhum. Eu acho que é É, muito, muito importante de ser bem, uhum. bem É, compreendida. eu acho, né, Nara, que o que você está falando é muito importante, porque tem uma outra questão, né? Nem sempre tudo é violência obstétrica, né? Tem uma questão da própria mãe também, da Sim, própria gestação dessa mãe, de como essa mãe está, né, gestando esse bebê, da violência da violência contra o feto, que é uma questão que eu estudo também, né? E de como isso vai, né, se desenvolver não só no parto, mas também na relação mãe-bebê, né? Então a gente tem que analisar várias situações, além da violência obstétrica, né? Tem a violência contra o feto, tem a violência contra o bebê, né? E que não obrigatoriamente passaram por uma violência obstétrica, né? E a sim, própria subjetivação, né? A própria percepção do parto como violência ou não, né? Não, até não existindo a própria violência, né? Então, são vários fatores que a gente tem que analisar. é muito rico, isso é É, muito rico. é, Eu, eu me encanto com isso, né? eu Porque também. aquele bebê que tá para nascer ou está nascendo, ele tem uma história longa de Sim. vida Uhum, intraútero com esta mãe, com essa barriga, onde ele alugou por em torno de 9 meses uhum, a hóspede aí, e vai depender muito do que ele vivenciou, do uhum, acervo sensorial que ele está levando para enfrentar o parto. A mãe, como tu disseste, mesma coisa. é, Como é que ela vivenciou essa fecundação, esse feto, esse é, desenvolvimento, né? Como é que ela sofreu todas essas transformações e está chegando no parto também, né? é. E a equipe como é que atende? Então, Pois é. é um momento assim que só mulher vive. É uma coisa muito rica. É, é, É.
é de fazer um ser que nunca existiu dentro da sua barriga e trazer para o mundo. É uma E de coisa construir uma história antes da existência, né? Você vai construindo uma história, né? claro. A biografia desse fetinho, É, bebê, já nasceu desde o início. aham, É uma história. Uhum. Então, então muitas situações poderiam ser melhor compreendidas, com certeza. melhor atendidas. A pessoa tem que gostar da área também, É. né? E eu acho que é muito rico para nós, Uhum. Uhum. analistas, né? Psicanalistas, né? Eu acho que a gente tem que se apoderar dessa área, né? Porque realmente é muito rica e é a base, né, de tudo, né? E tu Nara, sabe, Eu acho que nós aqui te todos. convidamos, Nara. Nós te convidamos a estar dia 8. Depois eu posso te mandar o link no WhatsApp. Dia 8 às 17 horas, que a gente tem esse primeiro encontro do grupo de estudos. A tia, todo mundo, mas seria uma honra também te ter, né, Estela, para Com fomentar essas certeza. discussões. Eu Até para acho a gente que discutir, né, me essas manda questões. depois para ver como é que eu posso, Eu tá? mando. Pode deixar. eu faço aqui um papel, né, difícil. Eu acho que todos apaixonados, né, pelo assunto e a Passou da discussão está hora. maravilhosa. Mas eu queria ouvir o último comentário da Lucrécia antes da gente poder, né, se despedir da Nara e fazer o sorteio dos 2 livros. Não, eu ouvindo e fazendo uma reflexão pela delicadeza com que vocês todas enfatizaram, a Nara e depois essa equipe da COAP que está organizando esse trabalho contra a violência obstétrica, né? Eu fiquei pensando que nós, como nação, como país, o que está acontecendo? A classe média, a classe alta tem a sua gineco, a sua obstetra, do início da gestação até o fim. Mas a gente sabe, né, que as mães do SUS, elas têm a plantonista. Entende? Elas não conseguiram fazer um vínculo e esse desamparo que uma parturiente, às vezes, ou o medo, ou o desamparo, ou a dor, tudo isso que a Nara levantou nesse momento extremamente delicado, quem é que não vai se lembrar do momento do parto, né, do filho? E o desamparo que estas mães, porque não sabem que nem quem vai atender, quem é que está de plantão, que plantão é esse. Então, eu vejo como, de novo, na nossa especialidade, as diferenças abismais de classe social, elas gritam, né? E mostra uma grande desvantagem para estas mães que vão à deriva, assim, não sabe quem é que vai recebê-las, né? Só aí, É. eu quero agradecer muitíssimo essa noite, muito linda, com a Não Nara. sabem quem vai recebê-la, tem os comentários, né? Aqueles. É. A Estela fala muito disso, Eu mas conheço é, bem, eu conheço. é tipo, na hora de fazer não gritou, agora tá gritando, né? Ser O Uhum. examinada racismo, por. né? E o racismo O racismo, obstétrico. sim, tens razão, Racismo, né? Estela. É uma Horrível. coisa evidente, né? Que além do SUS, né, existe, né, esse Uhum. racismo, né, entre, né, essa diferença entre a gestante branca e a gestante negra, né? Porque a gestante negra ela pode suportar tudo, né? Porque já existe um entendimento ou uma ideologia Que de não sente dor. que não sente dor, de que ela é forte, né? Então, que é muito preocupante, né? Uhum. Sim. Também as idades das gestantes, né? Às Uhum. vezes adolescentes, tá? Ou então mulheres jovens e tal, ou então se está com dor ou se está chorando, tem expressões muito grosseiras
que são ditas na sala de pós-parto, de pré-parto, né? Para fazer, tu não gritou. Isso. Coisas assim, né? E também com adolescentes, né? Meio que criticando como é que tá com essa barriga, com esse nenê, como é que, sabe? A idade tudo, tudo pode servir de motivo para a expressão que essas pessoas têm, talvez, no fundo, no fundo, no fundo, com as suas mães. Claro. São Não. profundas, né? Por aquela mulher que trouxe eles para o mundo, né? Ou era jovem, ou era velha, ou era feia, ou era negra, ou era empregada doméstica. Ah, enfim. Tá ótimo, né? Acho que o desejo de todo mundo seguir conversando, mas são quase 10 horas. Deus é. E eu queria pedir que a Manuela fizesse o sorteio, né, dos 2 livros. Passo. Eu vou compartilhar aqui a tela. Tá, Eu peguei o nome de quem entrou aqui no Zoom, tá? Eu consegui fazer isso, mas alguns já saíram, mas eu acho que vale também. tá. Acho que é válido. Para aí, meninas, porque eu também tô aprendendo aqui. Só um pouquinho. Aqui são dois, né, gurias? 2, É. isso. Tá. E tá tão bom o livro, quem não leu ainda. Vocês estão vendo a tela? Sim, Tá, então eu coloquei aqui todos os nomes de vocês, todos. Dois ganhadores, e aí eu vou sortear. Vamos ver se vai dar certo. Deu! Eliana deu, ó. de Schembach. Tá ótimo. Estão aí, Eliane e o Matias? A Eliane Deixa eu... Matias tá, não sei se Matias ainda tá. Estavam os dois, sim. A Sim, sim, Eliane eu sim. vi. Aham. Matias não tá Mas mais, eu acho. E a Tá, então Eliane, mas aí o pessoal pega lá no Horizontes. isso, aí sim, eu já tá tirei foto guardado aqui. para eles lá. Uhum. Deu certo. Nara, muito, muito obrigada, né? Muito obrigada, foi maravilhoso. Foi. Obrigada a todos que nos assistiram aí. E eu também quero agradecer a oportunidade. É sempre muito bom conversar desses temas e, né, foi muito bom para mim, uma noite muito gostosa. Obrigado pelo convite. Até outra oportunidade. Obrigada. Obrigada, Até, obrigada, obrigada. colegas que Tá, boa organizaram. noite. Nara, beijo no Obrigada, coração. Nara. Obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada, Horizontes. Obrigada. Tchau.